Meus queridos alunos, meu bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês. Espero que vocês estejam se cuidando na medida do possível. A gente se aproxima aí da nossa prova, né? Já na quarta-feira, dia 20. E como eu tinha prometido para vocês, como nós tivemos apenas um encontro de revisão, eu vou postar o gabarito com a resposta dos exercícios e estou gravando esse vídeo aqui para dar uma orientada para vocês no que diz respeito às respostas dos exercícios que a gente postou lá no portal. A prova ela tá bem tranquila, bem em cima do que a gente viu nos nossos encontros presenciais, bem em cima do que a gente trabalhou também nas semanas em que os nossos encontros aconteceram de forma telepresencial aí. Eu estou até aqui com o gabarito aberto para postar para vocês. E eu coloquei também as matérias para N1, para dar um norte aí para vocês. Importante que vocês tenham, além do material, tenham em mãos o Código de Processo Civil, a nossa lei 13.105 lá de 2015. Então, o que a gente vai cobrar na nossa N1? Noções preliminares, conflitos da lei no tempo, sociedade e tutela jurídica, princípios processuais, jurisdição e competência. Então, são 6 matérias que estão todas elas interligadas, então são matérias bem tranquilas e é o início ali do nosso Código de Processo. As questões foram todas formuladas em cima do nosso material, então vocês podem ter a certeza que a nossa avaliação, a nossa N1, vai ser em cima do que a gente trabalhou. Vamos lá, para a gente não perder tempo. A primeira questão lá do exercício de revisão era como é regida a nossa jurisdição brasileira. E a resposta dessa questão está disposta lá no Código de Processo Civil, no artigo 13, quando ele vem e fala: a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Então, ressalvada essas exceções, o processo ele vai ser regido pelas normas processuais aqui do Brasil, artigo 13 do nosso Código de Processo Civil. Na segunda questão, a gente vinha e perguntava o que é o ato jurídico perfeito. E aí, na apostila, no material do portal, quando nós trabalhamos a questão do conflito da lei no tempo, a gente abordou o que vem a ser o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Então, o ato jurídico perfeito nada mais é do que aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então, o ato jurídico perfeito nada mais é do que o ato jurídico que se consumou segundo a lei que vigorava naquele período em que o exercente do direito praticou aquele ato. Então, é esse ato que nós chamamos de ato jurídico perfeito, aquele que foi consumado segundo a lei que vigorava naquele período de realização do ato. Terceira pergunta: quando é fixada a competência? E aí a resposta a gente tem ela no artigo 43 do nosso Código de Processo. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição. Então, a competência ela é determinada no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta. Então a regra é que é no momento da distribuição da nossa petição inicial, no momento da distribuição da ação, é que fixa-se a competência, sendo irrelevante as alterações posteriores, salvo se vier uma lei que extingua aquela competência judiciária. Então, se eu moro em Pouso Alegre, entro com uma ação aqui e amanhã ou depois eu mudo lá para Ouro Fino, isso aí pouco importa. É no momento da distribuição da petição inicial que é fixada a competência, salvo se vier uma lei extinguindo a competência do Poder Judiciário aqui em Pouso Alegre, só para vocês terem ideia de como funciona. Então a resposta lá no artigo 43 do nosso Código de Processo Civil. E por último, em que consiste o duplo grau de jurisdição? O duplo grau de jurisdição nada mais é do que aquela possibilidade que todo litigante tem de rever as decisões judiciais por um outro órgão hierarquicamente superior àquele que proferiu a decisão. A gente falava muito em sala de aula, né? Cada cabeça uma sentença. Então, quando você tem uma sentença, uma decisão proferida no processo, o duplo grau possibilita a revisão daquela decisão por um órgão hierarquicamente superior, que vai reavaliar a questão e proferir, então, uma nova decisão. O duplo grau nada mais é do que essa possibilidade de se rever as decisões que foram emanadas pelo juiz de primeira instância, e aí você vai recorrer seguindo os preceitos legais do recurso para que a questão em debate possa ser avaliada pela segunda instância. Então, esses são os nossos exercícios de revisão. Deem uma olhadinha no material do portal, deem uma olhadinha nos slides, nesse vídeo de revisão. Espero que auxilie aí cada um de vocês. E no mais, desejo aí uma boa prova, uma excelente N1, e a gente se encontra na próxima semana. Perfeito, pessoal? Fiquem com Deus e sucesso nas provas aí. Abraço!